Olá, mais um tópico que eu gostaria de conversar, comentar, é sobre a questão do medo. O medo é uma emoção, um sentimento, é um ponto dentro da gente constante. Faz parte do nosso ser, faz parte da nossa consciência. Mas eu observo que ele é mal interpretado, mal visto, né? Mal observado, mal tratado. As pessoas olham para o medo como se fosse uma coisa assim que é indesejada e que simplesmente não deveria estar dentro delas. É como um limite, como um bloqueio, como algo que tenho que superar a qualquer custo. Ou então como uma desculpa para que eu não faça as coisas e que depois eu possa dizer, não, mas eu fiquei com medo e isso me limitou, isso me bloqueou, eu não consegui adiante. Então vamos observar um pouquinho o medo, vamos pensar algumas coisas sobre ele. Vejamos. Primeiro, o medo é fundamental. O medo é fundamental para o ser humano. O medo é um sistema, é um mecanismo que vai nos avisar de que alguma coisa ameaça a nossa integridade. Física, emocional, mental, espiritual. Algo ameaça nosso sistema de energia, algo vai drenar nossa energia, algo vai tirar algo de nós, e aquilo é uma bandeirinha que é levantada lá dentro para a consciência, né, em vários níveis, aonde ele acusa essa possibilidade. Então, sobre esse aspecto, o medo ele é fundamental. Nós precisamos ter esse aviso de que alguma coisa ameaça a nossa integridade. Senão, simplesmente, a gente se acidenta, se machuca, sofre, morre, ou alguma coisa assim. Então, esse medo não podemos tirar nunca de dentro da gente. Faz parte da nossa consciência, esse sistema de aviso. Mas, se esse medo adquirir proporções muito grandes, ele acaba nos dominando, o ser, a consciência, e nos impedindo realmente de fazer alguma coisa. E aí nós temos um problema, que é o que a maioria das pessoas enfrenta. Alguém dizer que não tem medo de nada, não vou dizer que está mentindo, porque a pessoa pode não ter consciência dos medos. Mas com certeza ela não está sendo sincera o suficiente. Algum medo nós vamos ter. Nem que seja o medo de morrer, autopreservação do corpo. E é um medo instintivo, não é um medo ligado ao corpo, não é um medo ligado à consciência. O corpo, por si só, busca essa proteção, busca esse local seguro. Então, todos nós temos alguns medos. Alguns têm mais medos do que os outros, é natural, dependendo de como fomos criados, condicionados, a cultura, a experiência que a consciência quer ter. Uma série de fatores vão colocar mais medo em algumas pessoas do que em outras. A gente costuma olhar para algumas pessoas e admirar. Puxa, fulano não tem medo, enfrenta, vai lá, faz as coisas todas, pula do alto da montanha, anda de paraquedas, asa delta, anda de moto a 200 por hora. Pessoa, né, corajosa, fantástica. A gente acha que essas pessoas não têm medo, que de alguma forma elas conseguiram cortar essa característica, tirar fora e seguir a vida. A gente olha uma pessoa bem-sucedida e acha que realmente ela não teve medo. Ela conseguiu superar as pressões do trabalho, as cobranças, as dificuldades e conseguiu vencer. Ela não teve medo disso tudo. Eu tenho medo de me aproximar de uma mulher para conversar com ela. Não vai me aceitar, não vai gostar de mim, vai me achar. Eu tenho medo.
Que rapaz consegue. Ele não tem medo. Que legal que você conseguiu fazer com ele. Ele deve ter achado uma forma secreta e conseguiu tirar o medo da vida dele. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Se disseram para vocês que era assim, então enganaram. Então, isso serviu como uma forma de domínio, de controle, de condicionamento, de limitação, de bloqueio, para que vocês não fossem adiante. E existe isso? Claro que existe. Claro que existe. É diversão para a consciência isso. Isso é diversão para a consciência. O que acontece com algumas pessoas que aparentemente não têm medo? Que conseguem fazer coisas que a gente nunca faria e viver coisas que a gente nunca viveu. E que enfrentam situações que a gente nunca enfrentaria. Bom, existem duas coisas. Primeira delas, total inconsciência. A pessoa não tem consciência dos perigos. A pessoa não tem lucidez suficiente. Esses tempos eu fui na casa de um amigo meu, num sítio, e tinha um lago pequeno, assim, um lago, né? Acho que até criava alguns peixes, alguma coisa. E na beira do lago tinha uma árvore grande e tinha um balanço, né? 2 cordas com uma madeira amarrada, um balanço. E pela posição a gente subia assim na encosta, ia lá quase no meio do lago e voltava. Eu lembro bem daquele momento, foi muito claro para mim, muita lucidez ali, muita consciência naquele momento, que eu cheguei, achei muito legal aquilo, me relembrou momentos de infância, só que eu desvirei a madeira, eu forcei a madeira, eu olhei a corda, estava bem amarrada, eu puxei, tensionei, joguei, vi como é que era, como é que não era. Depois que eu estava bem consciente de todos os riscos, de todas as possibilidades, aí eu sentei no balanço e fiquei me balançando por muito tempo. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu não teria pensado em nada disso. Eu simplesmente sentaria naquela madeira, naquele balanço e me jogaria de qualquer jeito. Se a árvore partisse, se a corda arrebentasse, se a madeira quebrasse, minha consciência não processava aquilo. Não havia nem tempo do medo funcionar e avisar que aquilo era perigoso, que eu poderia me machucar. A minha inconsciência era muito grande. E assim, são muitas pessoas que fazem as coisas sem nenhuma consciência. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, vão aguentar as consequências. Então essa é uma questão. Mas essa não é a que nos interessa muito. Apesar de ajudar a entender o processo, não é o que nos interessa. Certo? Porque as pessoas que conseguem fazer algumas coisas extremamente amedrontadoras, extremamente limitantes, elas não fazem só por inconsciência. Algumas pessoas fazem com consciência. Elas estão lúcidas a respeito. E atingem os objetivos que elas esperam. Mas como é que elas fazem isso? Avaliando, pensando em todas as possibilidades. Né? E o medo? Como é que entra o medo nisso? Elas tiram fora o medo, cortam o medo fora e vão fazer? Não. As pessoas que conseguem superar esse medo instintivo, superar aquele medo que é o aviso de que algo pode dar errado, são pessoas que estão conscientes em determinados níveis e que elas simplesmente empurram o medo para o lado e passam por ele. E vão fazer o que elas querem. Então aí o medo foi usado corretamente. Ele surgiu, ele avisou do perigo, a consciência ponderou a respeito, observou as variáveis e foi adiante. Ela usou o medo e não se permitiu ser usada por ele. Certo? Então é isso que algumas pessoas têm. Elas não deixam de ter medo, elas não tiram o medo do coração delas, elas estão por dentro se martirizando, mas elas conseguem um nível de controle que
deixam esse sentimento ali, passam por ele e vão atrás dos seus objetivos, vão fazer as tarefas que elas querem, vão experimentar o que elas querem, o que a consciência delas precisa. Então não há nenhum segredo. Não pensem que é uma fórmula mágica que vai tirar o medo de dentro da gente. Não vai. Nós vamos nascer e morrer com medo. Isso faz parte do ser humano, o medo. Agora, como que nós lidamos com esse medo? Como que a nossa consciência lida com ele? Cada um tem que olhar para dentro de si e observar. Eu me deixo controlar, eu me deixo levar pelo medo, eu invento mais medos do que realmente existem, ou eu controlo e vou adiante. É uma pergunta particular, é uma pergunta para cada um de vocês. E tem que respondê-la com sinceridade, tem que respondê-la com honestidade. Não é a mim que vocês vão enganar, não é os outros que vocês vão enganar. Vocês vão enganar a si mesmos, se não tiverem honestidade, sinceridade com vocês. Então, nem se façam muitas perguntas. Simplesmente vamos continuar vivendo, vamos continuar dando as desculpas e vamos continuar levando a vidinha que a gente leva. Mas alguns vão ponderar, vão observar, vão trazer a consciência para essa questão e vão elucidar isso de alguma forma e vão lidar com esse medo de alguma forma, aos poucos, lentamente, cada um no seu ritmo, até que esse sentimento, essa emoção que ficava tomando conta do nosso ser e nos impedindo de tantas coisas, vai se reduzindo e vai ficando, né? Vai cumprindo apenas aquela função para a qual ela foi criada. Não vai controlar o nosso ser. E também não vai contaminar a nossa mente para que ela crie mais medos, invente coisas que não são reais, que vão alimentar esse medo, criando um círculo vicioso, que a mente vai se podando e vai se limitando. Mas para fazer isso é preciso olhar para dentro de si e ter sinceridade para reconhecer todas essas questões. Certo? Então era esse nosso papo sobre medo. Obrigado.